como é que o caramelo vai. Foi jogar bola, esquebrou a perna dele. Olha como é que vai. Tá com a perna assim na muleta, não ligando pra nada. O mini caramelo. Vai ter que aposentar ele. Não é não, Ceuzinho? Como é que o Ceuzinho fica? O Ceuzinho gosta. Tem que encostar ele, fica de chuteira. Deu uma bicada nele. Ele ficou assim, não valendo nada. Nós tá por cá só de cantinho. Olha o Ceuzinho como é que já tá com a barriguinha cheia. Tava palitando o dente. Bebendo uma água aí, não ligando pra nada. Bebendo uma natureza aqui. O lado onde brusa hoje tá com preguiça aí, ó. Como é que tá? Tá um dia assim bom demais. Parece que já o São Pedro começou a abrir o registro, só que não deu nem pra molhar. Não deu nem pra molhar nós, não. Na hora que nós brotou na pista do manhã, você tava serenando. Foi bom. Bom que dá uma refrescada no tempo. Mas é isso aí. Bom, mas assim, bom demais.